Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula da nossa Masterclass. Masterclass Simplificando a Reabilitação Oral. Eu sou Albano Luiz Bueno, eu sou professor clínico há mais de 24 anos, ministro aulas, sou coordenador de especialização, de mestrado há mais de 20 anos. Durante essa semana eu estou mostrando para vocês o caminho para vocês dominarem a técnica para reabilitar com naturalidade e durabilidade. Hoje a gente vai falar sobre casos simples e casos complexos, o passo a passo para você reabilitar de uma forma excelente. Mesmo que hoje você tenha medo de não conseguir dominar a técnica, talvez você pense que te falta experiência, você tenha dificuldade de planejar, por exemplo, DVO, de escolher os seus materiais, quando eu vou indicar resina, quando eu vou indicar cerâmica com segurança. Você tem dificuldade, às vezes, de resolver casos simples e aí tem medo de ir para os casos complexos ou está errando já nos casos simples. Ou você pode pensar, será que isso é para mim? Será que eu não tenho capacidade para poder fazer esses tratamentos? Só que nessa aula eu vou te mostrar que o problema não está na tua falta de experiência ou na tua insegurança, e sim no problema de como foi ensinado a odontologia para você. Você acaba não entendendo que ela é muito macro e aí você só foca naquele pequeno problema. Então eu quero recapitular com vocês o que a gente deu na primeira aula, mas antes disso eu quero agradecer os comentários que muitos alunos fizeram da nossa primeira aula da Masterclass. E o que a gente viu nessa primeira aula da nossa Masterclass? A gente viu 4 erros. O primeiro erro, qual que era? Colocar a culpa na resina composta. Ela fratura. Por que ela fratura? Porque eu usei uma resina frágil? Não, lembre, uma palavra que eu pedi para vocês anotarem, propriocepção. É muito importante isso, eu tenho que entender essa propriocepção. Depois, a gente viu um segundo erro, que é o quê? Posso usar resina composta para fazer reabilitações? Lógico que pode, desde que você entenda o problema do sistema estomatognático, o problema do teu paciente. Lembra que a gente viu isso? Tem pacientes que a gente tem indicação para trabalhar com resina, mas tem pacientes que a resina vai fraturar. Por quê? Porque ela chega no limite técnico dela. E aí nós temos que trabalhar com cerâmicas. Então a gente entendeu isso. E o outro erro, Albano, a gente viu um terceiro erro que é o quê? Você acha que cerâmica ela é muito mais resistente que resina, então eu tenho que usar para as reabilitações sempre cerâmica? A gente também viu que não. Que o que nós temos que novamente entender? O nosso sistema estomatognático, que a gente está tratando. Entender que cerâmica ela é muito dura, em alguns casos ela funciona bem, mas quando ela por ser muito dura, tem alguns casos que ela não funciona bem. Lembra que a gente viu pacientes apertadores, pacientes com parafunção bruxista. Opa, aí a resina fresada é muito melhor. E a gente viu o quê? Um quarto erro, um erro que todos nós cometemos, escala vita. A gente erra as cores, a gente não consegue acertar a cor muitas vezes. Por quê? A gente fica preso à escala vita. E eu mostrei para vocês que a resina ou a cerâmica, a gente trabalha com uma diluição de cor. E é assim que a gente consegue chegar nos resultados finais perfeitos. Então, se você não assistiu a primeira aula, pausa, não assiste essa. Assiste primeiro a primeira aula para que você possa entender essa aula de uma maneira perfeita. E antes de eu te mostrar a metodologia que a gente usa para resolver os casos clínicos, para a gente chegar na naturalidade, na durabilidade, eu quero te mostrar o porquê que a gente precisa seguir esse método. A gente precisa entender a odontologia não de forma fechada, prótese dentística endo, e sim, nós precisamos entender o sistema estomatognático do nosso paciente, entender o contexto, entender o macro, entender que o nosso paciente, ele é tudo.
E aí depois eu vou usar cada técnica para poder resolver os problemas do nosso paciente. Mas eu primeiro preciso entender o conjunto para poder diagnosticar, avaliar e planejar de maneira correta. Então vem que eu quero te mostrar esse caminho. Albano, onde você tirou esse caminho? Cara, esse caminho ele veio através dos anos vendo os alunos tendo dificuldade e vendo aquilo que eu usava no consultório. E o que eu fiz? Eu vi a dificuldade do aluno com aquilo que eu usava e criei um jeito do meu aluno entender aquilo. Putz, por quê? Porque hoje, infelizmente, cada vez mais os alunos saem muito crus da faculdade. E aí eles saem sem base, e aí eles têm dificuldade de restaurar, e aí eles vão ver cursos que vão o quê? Falar para você que tudo é muito fácil. E aí o que acontece? Aí você faz as facetas e ela quebra. Aí você aumenta atrás e quebra. E aí você aumenta muito, o cara começa a ter dor. Puta, então o que acontece? Acontece que você não entendeu o que tem que fazer. E por isso, por quê? Cara, porque você saiu cru. E se você não seguir um passo a passo correto, você não vai atingir a excelência. Albano, mas eu já tenho alguns anos de formado. Perfeito, mas você tem vícios que você trouxe de lá e que você tem que corrigir, por isso que você não está chegando naquele objetivo perfeito. Então o que eu quero? Eu quero que vocês entendam, para não ter problema de facetas quebradas, fraturadas, delaminadas, para que vocês não tenham dificuldade em acertar a cor, para que vocês não tenham dificuldade em entender quando eu tenho que aumentar a DVO e até qual que é essa DVO, como eu vou ajustar a oclusão. Albano, eu não entendo onde eu ajusto, eu só desgasto. Não, eu quero que você entenda como você vai ajustar essa oclusão. Quero que você saiba quando você vai usar resina, quando você vai usar cerâmica, com segurança. Eu quero que você saiba resolver os problemas. Por quê? Aconteceu esse problema por causa daquilo. Opa, então eu vou agir dessa maneira. É assim que a gente é profissional de excelência. E não é que não vai ter problema, vai ter problema, mas eu sei resolver os problemas. Eu sei o porquê dos problemas. E o principal, eu sei aplicar a técnica correta. Isso me traz excelência. Quando eu tenho excelência, o que eu tenho? Eu tenho paciente. Puta, Albano, então eu vou conseguir entender como vender. Você vai entender exatamente isso. A partir do momento que você sabe justificar para o teu paciente o que está acontecendo na boca dele, por que está fraturando, por que está delaminando, você vai conseguir vender o teu caso. Albano, é simples? Não, não é tão simples. Na última aula eu vou mostrar exatamente isso para você. Como você vai atuar com o paciente, a gente vai mostrar como eu vou usar o Oral Map, como eu vou vender o meu tratamento para o meu paciente. Albano, mas eu não tenho habilidade. Não precisa, você precisa seguir os passos. Quando você segue os passos, você tem o quê? Previsibilidade. E aí, quando você tem previsibilidade, você passa o quê? Segurança para os teus pacientes. E aí você começa a acertar 1, 2, 3 casos, e aí você se torna o quê? Referência na tua região. Quando você é referência na tua região, você vai ter o quê? Profissionais, dentistas, que vão estar te indicando pacientes. Albano, como você sabe disso? Porque aconteceu comigo, acontece comigo e já está acontecendo com muitos dos alunos. Eles são referência naquela região. E aí o que acontece? Os pacientes procuram eles direto por indicação de paciente e vocês vão ser indicados por outros dentistas. Albano, e aí? Aí você começa a entrar em um outro nível de odontologia. Você começa a entender que realmente você sabe o que você está fazendo. Você não está vendendo por vender. Você está vendendo porque você quer dar saúde e você quer dar estética e você vai dar durabilidade para o teu paciente com confiança. Qual que é esse caminho? Avaliação, diagnóstico, planejamento e técnica. Puxa, Albano, então isso são os 4 pilares? Exatamente, olhe lá. Esses são os 4 pilares. Puta, Albano, então é avaliação. Primeira coisa que eu tenho que aprender a fazer. Lembra, a gente viu nos erros, eu já mostrei um pouquinho para você.
Quando eu entendo o que eu estou olhando, periodonto, dente, eu começo a avaliar de forma correta. Depois você vai entender o diagnóstico. Conforme aqueles sinais, você fecha o diagnóstico e diz para o paciente, cara, você tem esse problema e nós vamos ter que restaurar dessa maneira. Então, o que entra aqui? Aí entra o Oral Map. Você fez a avaliação diagnóstica e você confirma nesse cara. O que é Oral Map? É isso aqui, ó. Vamos abrir aqui. Ele é um aplicativo. E nesse aplicativo, vou entrar aqui, eu vou ter várias respostas, várias coisas para ir marcando. Então eu marco aquele problema que eu avaliei e que eu diagnostiquei. E aí o que vai acontecer? O Oral Map vai andando e ele vai confirmar aquele diagnóstico que eu fiz. E mais, ele já vai me dar o próximo passo, que é o planejamento. Ele vai me dizer o que você vai ter que fazer. Primeiro você vai ter que levantar a dimensão, vai ter que usar resina atrás, cerâmica na frente. Não, você não precisa levantar a dimensão, ele me dá o planejamento. E aí cabe a mim o quê? A organizar esse planejamento em etapas, entender qual que é a primeira, segunda, terceira, quarta etapa, para daí sim, nessas etapas, em cada etapa eu fazer o quê? Realmente a técnica. Que técnica, Albano? A técnica correta. Saber executar o que? O preparo, a cimentação, a moldagem, tudo que a gente precisa. Puxa, Albano, então esses pilares, eles são fantásticos para a gente poder seguir a metodologia? Exatamente isso. E o que eu quero aqui nessa aula? Com bastante calma, porque não é fácil. E eu tenho que te mostrar cada detalhe, porque eu quero que você entenda cada detalhe. Eu quero que você pegue lápis, caneta de novo, para que você consiga entender esses pilares. Então vamos lá. O que a gente vai ver? O nosso primeiro pilar. E o que é o nosso primeiro pilar? É a avaliação. Puxa, Albano, o que é importante na avaliação? Aquilo que nós vimos na nossa primeira aula. Entender o porquê que está quebrando. Entender o porquê que esse paciente não tem guias. Albano, então isso que é a avaliação? Exatamente. Entender onde que está batendo cada dente, entender se o periodonto está mostrando alguma coisa, entender por que ele está quebrando ou por que ele está batendo, entender, fazer essa avaliação. Então, Albano, o que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender posicionamento espacial dos caninos. Olhem aqui, por exemplo, aqui eu tenho um canino que está muito mais baixo e vestibularizado, e eu tenho outro que está o quê? Palatinizado e muito mais alto. Opa, Albano, então isso é um erro? Olha aqui a diferença, a discrepância de um lado para o outro. Esse canino está alto e está para dentro, palatinizado. Esse aqui está no arco correto, vestibularização correta e correto. Opa, Albano, então esse lado está protegido, esse lado está protegido. Albano, e o outro? Esse outro lado está desprotegido, basta ver que quebrou aqui também. Então eu estou começando a entender essa avaliação. Eu tenho que entender o que está acontecendo. Olha lá, ó, quebrou aqui, já quebrou aqui. Por quê? Porque eu não soube fazer a avaliação correta. Então agora pega o lápis e vem aqui. Vamos entender. Então nesse caso, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar os sinais. Albano, qual que é o primeiro sinal? Então eu tenho que olhar o periodonto. Puxa, o que é importante no periodonto? Cara, no periodonto eu tenho que olhar se ele está perfeito. Olha lá, ó. Cara, aqui ele está todo perfeito. Embaixo, olha, ele está todo perfeito. Legal, esse é o primeiro sinal. Então aqui ele não tem lesão cervical, ele não tem abifração, o periodonto não tem inflamação. Opa, ele está show de bola. Primeiro sinal. Vamos olhar do outro lado. Aqui eu tenho uma lesão cervical, vou botar em vermelho. Tem uma lesão cervical. Aqui eu tenho extrusão. Olha, o dente devia estar aqui, devia estar aqui.
Aqui eu tenho extrusão, olha lá, o dente devia estar nessa altura aqui. Calma aí, tem o quê? Tem o tecido mais grosso aqui, aqui tecido mais fino. Opa, tá acontecendo alguma coisa. Aqui não tá bom o meu periodonto. Opa, Albano, então esse é o primeiro sinal? Isso mesmo, esse é o primeiro sinal. O que mais que eu tenho que olhar? Então agora nós temos que ir para o segundo sinal. Qual que é o segundo sinal? É o elemento, a estrutura dental. Estrutura dental. Eu olho aqui, tem o desgaste? Não, o dente está perfeito, o dente está perfeito, 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 perfeito. Opa, então quer dizer, tá tudo perfeito? Tá tudo perfeito. Agora vamos olhar a estrutura no outro. Fratura dental. Fratura dental. Desgaste, olha aqui desgastando, desgastando. Ele também tá. Cara, então o que me mostra isso? Isso aqui me mostra que esse paciente, ele tá tudo perfeito no periodonto, tudo perfeito nos dentes. Provavelmente é um paciente equilibrado. Opa, Albano, essa aqui, ela mostra que o periodonto tá ruim, ela mostra que tem desgaste dental. Provavelmente essa é uma paciente em desequilíbrio. Opa, e o que me diz isso, Albano? Me diz que aqui, quando o cara está equilibrado, tudo que a gente faz vai dar certo. Por quê? Cara, porque o material restaurador não vai precisar aguentar forças descomunais. O material restaurador aqui vai aguentar bem. Então eu posso trabalhar com cerâmica e resina? Pode. Mas, Albano, naquela que está em desequilíbrio, cara, aqui o material restaurador vai ter que cumprir uma função, além da estética, ele vai ter que cumprir uma função também de funcionalidade. Puxa, Albano, então ele vai ter que ter resistência, força, sim. Aí eu tenho que ver o quanto eu tenho que aumentar. Lembra? Avaliamos para diagnosticar. E aí eu vou fazer o diagnóstico do meu material correto. Opa, Albano, então é muito mais severo? Sim. Então eu vejo que eu tenho agora, vamos confirmar se eles têm. Aí como que eu confirmo? Aqui, eu vou pegar aqui ó, o rosto do paciente e vou traçar aqui linha bipupilar. E eu vou ver aqui, opa, ele tem o equilíbrio entre os dois lados. Paciente equilibrado. Show de bola. Aqui, passo a linha bipupilar e eu passo aqui a linha. Opa, e aí eu vejo que aqui eu tenho um tipo de arco, aqui eu tenho outro. Opa, Albano, então aqui ele tá mais para dentro, tá mais alto, tá em desequilíbrio. Aí eu também confirmo como? Confirmo olhando o rosto, dividindo o rosto aqui no meio, e aí eu vejo que esse lado é mais alto, eu vejo que esse lado é mais baixo, isso mostra o desequilíbrio. Opa, Albano, então realmente essa paciente eu vou ter que o quê? Para equilibrar um lado pelo outro, deixa eu só limpar aqui todo, eu vou ter que deixar esse lado e descer um pouco esse outro lado. Opa, então o material restaurador vai ter que descer? Vai. Então aqui o material restaurador vai ter que ter mais resistência. Puxa, tô começando a entender exatamente isso. Então, olha, agora vamos começar a avaliar o nosso paciente. Eu vejo primeiro ele falando. E o que eu percebo? Putz, eu percebo que esse paciente, ele não tem, ele encosta na borda quando ele fala. Isso quer dizer, não preciso aumentar a borda. Legal, então já sei que eu não preciso aumentar muito a borda aqui. Mas eu preciso botar resina. Então eu vou parar 1 minuto para você olhar esse caso e me dizer aonde, qual tipo de resina que você vai colocar em cada área dessa. Eu vou botar dentina aqui, só a dentina aqui, um pouquinho de esmalte. Cara, olha a dificuldade. Você não teve dificuldade?
Agora, se eu fizer isso aqui para vocês e colocar a marcação, não ficou muito mais fácil? Opa, aqui eu vou colocar dentina, aqui eu vou colocar um esmalte cobrindo, opa, aqui vou ter que colocar uma dentina de volume, por cima um esmalte, opa, aqui só vou botar dentina na distal, o resto aqui eu vou colocar um esmalte. Fica muito mais fácil. O que é isso? Trabalhar com guia palatal. Quando eu trabalho com a guia palatal, ela me dá o desenho do DSD e aí fica tudo mais fácil para a gente o quê? Escolher qual resina que a gente vai usar. Puxa, Albano, então é assim que a gente vai seguindo o método? Exatamente isso. Então olha esse vídeo, veja. Vani, ele tem 23 anos e ele é advogado, trabalha com o público, conversa com as pessoas e ele me procurou para realizar um sonho, reorganizar o sorriso dele. E ele queria fazer isso como uma surpresa para a futura esposa dele. A sensação é única, cara, é incrível, assim, você deita na cadeira de um jeito e você sai de outro totalmente diferente. O resultado é fantástico e é muito rápido, assim. Antes eu não gostava muito de sorrir pra foto e tal, ficava meio tímido, assim, agora ficar sorrindo pra Deus e o mundo. Eu acho que ela vai gostar, ela vai notar com certeza, foi muita diferença, porque ela sempre falou pra fazer o tratamento, sempre quis que eu fizesse. Eu sempre tive essa ideia, assim, sempre quis fazer. Ajudar as pessoas a realizar esses sonhos é algo muito prazeroso. Talvez seja a parte mais importante do nosso trabalho. Ver um paciente sorrir, ver a satisfação desse paciente ao final do tratamento. Viram então, pessoal, como a gente consegue entender isso? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, além de entender o diagnóstico, aí eu tenho que entender a técnica, que é o fim disso tudo. Então eu consegui avaliar, depois vocês vão ver que a gente vai diagnosticar, depois a gente vai ver que a gente vai planejar, usar guia palatal, como vamos fazer, e aí nós vamos executar. Executar, então o que é executar? É saber colocar resina, qual resina, entender o formato, é conseguir chegar no resultado final dos nossos casos. Então perceba que o vídeo, o começo é igual, mas vão ver que aqui eu vou mostrar como a gente trabalha com a resina. Nós optamos por trabalhar com resina composta. Por quê? Resina composta é muito mais conservador, menos invasivo. E no caso onde nós temos que fechar diastemas, lentes ou outros trabalhos, nós teríamos que desgastar. E um paciente de 23 anos, vale a pena manter um pouco mais o esmalte e trabalhar com resina composta. Na primeira parte, eu realizei o planejamento. O que é o planejamento? É uma série de fotos, filmagens, para que a gente possa organizar e mostrar para que o técnico possa fazer um bom enceramento. Dividir proporção de largura, altura desses elementos dentais para quem tem um arco dental coerente. Depois que nós temos o enceramento em mãos, nós vamos trabalhar na cavidade bucal. E a primeira coisa que deve ser feito é um isolamento absoluto, pois vamos trabalhar com adesão. Após o isolamento absoluto feito, ele nos garante um melhor acabamento da restauração, uma melhor visualização do término dessas restaurações. Com o isolamento completo, sem saliva, primeira coisa, nós iniciamos com o ácido adesivo, a aplicação de ácido adesivo e a estratificação. Como nós estamos fechando o diastema, nós vamos trabalhar com duas massas de resina composta. Nós damos volume com a resina que simula a dentina. Essa resina ela serve para bloquear
a cor do fundo. Depois dela, confeccionando o fechamento dos diastemas, nós usamos uma segunda camada de resina que simula esmalte. Essa resina, ela vai dar uma translucidez, justamente para simular o esmalte, deixando que a luz penetre e depois ela volte difusa para o observador. Após a estratificação, nós vamos para a fase de acabamento e polimento. Esse acabamento e polimento, ele deve seguir uma regra. Inicialmente, nós começamos com as pontas diamantadas, ou melhor, pontas multilaminadas hoje, que não riscam a resina. Depois disso, nós podemos usar discos de acabamento. Após os discos de acabamento, vamos usar uma borracha diamantada um pouco mais abrasiva. Depois disso, tira-se o isolamento. Após a borracha abrasiva, dando lisura, nós vamos para uma segunda borracha com menos abrasividade para dar o polimento. Nós usamos a pasta diamantada com escovas de nylon para que a gente possa plastificar a resina. E por último, nós usamos um feltro para dar o brilho final dessa restauração e faz o ajuste oclusal desse paciente. E ela só vai ver o resultado lá no altar. Então, eu não sei qual vai ser a reação dela. É uma surpresa bem legal. Eu acho que ela vai gostar. Então a gente viu que a gente fez uma avaliação e conseguiu chegar ao quê? Num resultado final muito legal. Albano, você tem certeza? Tenho, esse caso já está com 9 anos em boca, funcionando muito bem. Por quê? Paciente equilibrado. A gente consegue manter esse equilíbrio. Então você vê que ele tem um equilíbrio reorganizado, fácil. Então quer dizer, eu tenho certeza que isso vai ser duradouro? Tenho certeza que isso vai ser duradouro. Albano, onde você tira isso? Cara, isso não é da minha cabeça, é através de artigos. Toda vez a resina ela não suporta cisalhamento. Albano, então quer dizer que se eu tiver que levantar muito, a resina for bater muito, ela vai fraturar? Vai, ela não aguenta as guias, ela falha. Então por isso que eu quero mostrar para vocês daqui a pouco que eu tenho limite para trabalhar com resina? Tenho limite para trabalhar com a resina. Ela vai falhar em curtos períodos. Aconteceu isso com vocês e com todo mundo. Legal, Albano, consegui entender isso. Mas vamos voltar lá nos pacientes. Então eu entendi que o paciente equilibrado, eu consigo fazer resina ou cerâmica, tá show de bola. Mas o paciente em desequilíbrio, eu tenho que analisar os problemas. Perfeito. Então é o que eu ponho as linhas e vamos começar a ver o quê? O desequilíbrio dessa paciente. E aí eu começo a olhar e ver que um lado é mais alto que o outro, que vê que eu vou ter que reposicionar mais um lado que o outro. Aí eu vejo que esse canino está quebrando. Por quê? Eu vejo que esse lado aqui, ó, o canino bate no lateral em vez de bater no canino. Então o caninão está aqui. O que eu preciso fazer? Preciso baixar mais o canino superior, vestibularizar ele para que ele toque, para parar de vir aqui e ter propriocepção aqui. Opa, Albano, então isso é a avaliação? Essa é a avaliação. E aí eu vou olhar o quê? Aí eu preciso que você olhe, como eu falei para vocês, quando a gente estiver arrumando, eu vou ter que vestibularizar e baixar ele aqui. Vamos aqui para ficar o quê? Da mesma altura um do outro. Opa, Albano, então vamos ter que colocar muito material na vestibular e vamos ter que colocar muito material aqui. Isso, esse material vai ter que aguentar muita força. Puxa, e aí, Albano? Aí, será que a resina composta aguenta isso? Acabei de mostrar um artigo para vocês, não é da minha cabeça. A resina composta, ela aguenta até uma parte. Depois ela não aguenta mais. Aí nós temos que muitas vezes trabalhar com o quê? Com materiais cerâmicos quando eu tenho esse desequilíbrio. Opa, Albano, na avaliação que eu vejo isso? Isso mesmo. Aí, você nesse caso, vai ter que indicar pelo menos no canino, cerâmica. Por que, Albano? Porque Pascal já diz pra gente desde 2000
Perdão, o melhor material restaurador que substitui as forças de um dente natural igual a um dente natural é a porcelana feldspática cimentada sobre esmalte. Opa, Albano, então esse caso que a gente viu, esse desarranjo, que a gente viu o desequilíbrio, por isso que está fraturando, destruindo o dente, eu vou ter que trabalhar de outra maneira? Exatamente. Aqui tem outras coisas que vêm depois, no planejamento, no diagnóstico. Por exemplo, formato do rosto, outras coisas. Mas eu vou dar uma adiantadinha para vocês. Então aqui quando a gente olha, o rosto dela, por exemplo, deixa eu só voltar mais uma aqui. Opa, aí. Volta no rosto aqui. O rosto dela, a gente vê que é um rosto angulado. Albano, e o dente dela? E a gente vê que o dente dela é liso. Então eu tenho que também entender que eu vou ter que arrumar a forma do dente. Opa, Albano, então não é só substituir a função, é substituir a estética? Exatamente isso, na avaliação eu vejo isso. E aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer um planejamento para dizer para o meu técnico quanto que eu tenho que aumentar esse canino, quanto que eu tenho que vestibularizar ele, qual que é o formato que eu vou dar para o dente. Opa, Albano, então isso é avaliação. Exatamente. Aí eu mostro para o meu técnico o que eu tenho que fazer nesse caso. E aí eu mostro para ele que eu vou ter que aumentar, tem que diminuir a proporção dos dentes, que eu tenho que saber aumentar essa região, que eu vou ter que vestibularizar e descer esse canino. Então eu vou pedir para o meu técnico fazer o quê? Fazer um enceramento em cima daquilo que eu falei para ele. Mas aonde que você fez isso? Na tua avaliação, você avaliou os problemas, você viu o que era necessário, aí você faz o diagnóstico. Então esse aqui é um diagnóstico para ver o que tem que arrumar. Aí legal, aí o que você vai fazer? Aí depois nós vamos para o planejamento. Vou descobrir o que eu tenho que fazer primeiro. Então aqui eu vi que eu vou aumentar o dente, então tem que acertar a proporção altura-largura. Faço cirurgia periodontal. Depois, Albano, depois eu vi que tem que fazer clareamento. Depois eu vou fazer o quê? Os desgastes nesse dente. Albano, que tipo de desgaste? Tem vários desgastes. Aqui nós temos conforme o meu diagnóstico e meu planejamento. Aqui nós vamos falar depois. Então o que eu fiz aqui? Eu vim aqui, tive que desgastar as proximais, depois desgastar, arredondar, porque eu vou botar um fragmento cerâmico, laminados, e aí eu olho o dente aqui todo preparado. Albano, quase não tem preparo. Cerâmica quase não tem preparo, pessoal. A técnica correta de cerâmica ela é suficientemente invasiva. Albano, desgaste igual resina? Vou te falar que desgasta praticamente igual resina, porque a galera fala, a resina não desgasta. Mentira, porque você botou ácido e adesivo no teu esmalte. Se você precisar e você tem que tirar a resina porque a resina envelhece, você já tem que desgastar um pouquinho. E aí praticamente é o mesmo desgaste quando você sabe fazer a cerâmica de maneira correta. Aqui o único dente que eu precisei desgastar mais, o canino, que é aquele dente que eu estava mais certinho, que ela quebrou, então eu vou substituir, então ele pediu um pouquinho mais de espaço, meu técnico é que decide o espaço. Aí com os dentes preparados a gente faz o troquel e aí meu técnico vai fazer o quê? Fabricar os laminados cerâmicos. Por quê? Porque a indicação nesse caso era laminado cerâmico. Aí o Cristiano faz, olha a adaptação perfeita, sem desgaste praticamente, olha a adaptação perfeita. E aí a gente vai para a cimentação. Esse caso tem mais de 15 anos. Na época a gente usava resina aquecida. Hoje nem uso mais resina aquecida, hoje eu trabalho com resina injetada. Ela é muito melhor, mas depois a gente conversa sobre isso. Aí o que a gente vai fazer? A cimentação de cada uma das peças, o acabamento. Então aqui era um fragmento cerâmico, depois nos outros são os laminados e a gente vai limpando, tem o jeito certinho de limpar, de fazer o ajuste. Albano, precisa isolar? Quando eu vou entrar dentro da gengiva, preciso isolar. Como é caso como esse aqui que eu estava supragengival, eu não preciso isolar. E aí o que a gente faz? Opa, perdão. Aí a gente chega aqui no resultado final. Veja lá no vídeo. As pessoas elas não sabem dizer o que mudou em mim. Elas só me dizem que eu tô mais bonita, que eu tô mais feliz.
elas não conseguem dizer, nossa, você fez alguma coisa nos dentes. Não é isso que as pessoas dizem pra mim. Elas só dizem que eu tô mais bonita, mais iluminada, de alto astral, e que isso tá refletindo no meu trabalho, né? As pessoas percebem que eu tô assim, mais bem com a vida. Então ninguém sabe dizer o que aconteceu comigo, mas sabem que tem alguma coisa diferente, que alguma coisa mudou em mim. A Rita é uma pessoa pública e ela vive à frente das câmeras. Então nós precisávamos deixar o sorriso e o rosto harmônico para isso. E ela tinha um problema, ela tinha incisivos projetados em um lado que não ficava muito bem nesse quadro, nesse sorriso. Então nós procuramos reorganizar isso justamente para deixá-la à vontade para o trabalho. Então, antes eu não me sentia à vontade de ser gravada em todos os ângulos, então eu ficava sempre com aquela preocupação. Às vezes eu gravava alguma coisa, pedia para dar uma olhada, para saber se tinha me favorecido, porque não era todos os lados que eu me sentia bem no vídeo. E agora que eu fiz o tratamento, eu sei que eu posso ser gravada por todos os ângulos, eu posso sorrir à vontade, né, sem medo de que ângulo será que ele está me gravando, será que está me favorecendo, porque eu sei que foi uma mudança muito sutil, mas para mim fez toda a diferença. Antes as pessoas até falavam, sério, que isso te incomoda, né? Mas me incomodava. Então, assim, sabendo agora que eu posso ser gravada, ser fotografada por qualquer ângulo, me dá uma tranquilidade muito maior até para fazer o meu trabalho, né? Quando o jornalista tá à vontade com a própria imagem, sabe que tá tudo harmônico, que tá tudo ok, a gente se sente até mais à vontade de fazer uma entrevista, de ser mais espontânea, de dar um sorrisão, de dar uma gargalhada, né? Porque daí a gente sabe que tá bem. E isso reflete muito na tranquilidade do meu trabalho. Eu tô muito, muito feliz. Foi uma mudança bem sutil, mas vai fazer muita diferença no meu trabalho. A odontologia, ela é apaixonante, porque ver um paciente voltar a ter o convívio social, voltar a se divertir, voltar a ter o prazer de sorrir, é o principal dentro da nossa profissão. Olha então como a gente consegue chegar no nosso objetivo final, como a gente consegue deixar harmônico, que é a nossa intenção, e o principal, deixar com a função perfeita. Albano, então você teve que aumentar muito, tive que vestibularizar e aumentar. Então quer dizer, a resina composta não iria funcionar nesse caso. Não, ela já até estava falhando. Nos sinais ela já mostrava. Então a literatura mostra pra gente exatamente isso, que a cerâmica ela se comporta muito melhor que a resina composta, onde? Nas guias incisivas. A cerâmica ela tem um comportamento mais próximo do esmalte. Então quando a gente quer a propiocepção, a gente precisa ter isso aqui. Ficou claro, galera? Então o que a gente viu? A gente viu que é muito importante a gente seguir os nossos pilares. E o primeiro pilar que a gente viu foi a avaliação. Agora eu quero que vocês avaliaram o caso, agora eu quero que vocês entendam o diagnóstico. Albano, o que é importante no diagnóstico? O diagnóstico é entender o que eu vou fazer, por que eu estou fazendo. Esse é o principal. Eu avaliei, vi os problemas, vi o que eu tenho que fazer, mas eu preciso saber o porquê que eu estou fazendo. Por que eu estou devolvendo a guia incisiva? Por que eu estou reorganizando? Esse é o principal ponto para nós. Então, quando a gente vê esse pilar, o diagnóstico, eu vou fazer da mesma maneira a avaliação e aí eu vejo, periodonto, opa, perfeito. Aqui, lesão cervical, extrusão dental, tem problema. Xzinho, Vzinho. Legal. O que mais que eu preciso entender, Albano? Agora eu preciso olhar a dente. Aqui, tudo perfeito. Opa, tem um desgaste aqui. Eu, por exemplo, quando fiz esse caso, não percebi. Mas tem um sinalzinho aqui. Aqui, dente quebrado. Ó, quebrava o tempo inteiro. Dente desgastado. Aqui tem problema, Albano, tem problema. Então vamos lá. Aí eu vou olhar o rosto do meu paciente.
É o segundo passo da avaliação. Aí eu vejo linha bipupilar. Vejo linha bipupilar. Legal. O que eu vou ver então, Albano? Então agora eu traço a linha bipupilar aqui e vejo que um dos pacientes tem um equilíbrio perfeito entre um lado e outro. E eu vejo a outra paciente com desequilíbrio para esse lado e um equilíbrio melhor para esse lado aqui. Opa, Albano, então quer dizer que agora eu começo a fazer o diagnóstico. Começa. A hora que você roda aqui, você vê que esse lado ele está mais organizado, esse lado ele está mais alto. Normalmente o lado do rosto mais alto dá a boca mais alto. O que quer dizer mais alto, Albano? Dá o canino um pouco mais elevado, fora da posição espacial correta e palatinizado. Então ele fica mais para dentro e mais alto. Isso é uma falha de crescimento? É uma falha de crescimento. A gente vai ter que corrigir isso para dar funcionalidade? Vai. Tá vendo o diagnóstico? Você começou a fazer o diagnóstico. Você começou a entender o que você está fazendo no teu paciente. Aí você vai pensar no arranjo dental. Para quê? Para ver o que você vai colocar nele. Aí você coloca os dentes. Aí você vê que mesmo ele tendo um desgastezinho e tal, eu descobri que ele ruía a unha. Então, quer dizer, tem que só falar para ele que ele não pode roer unha. Eu vejo que é muito pouco que a gente vai levantar aqui. Cara, a resina composta é perfeita para esse caso. Agora, na menina a gente já vai ter que trabalhar muito mais. Por que, Albano? Porque aqui, ó, eu já vou ter que fazer um desenho, eu tenho que repor essas guias. Eu tenho que fazer o dentinho tocar. Opa, então esse canino nós vamos vestibularizar e descer ele. Aqui eu já vou ter uma quantidade de material um pouco maior. Vou ter que estreitar os dentinhos dela, jogar eles para dentro. A resina composta tem dificuldade de fazer esse formato. Opa, Albano, o que mais? A Ariota, ela queria uma durabilidade, não queria mais trocar, ela era dentista. Porque ela já tinha feito resina e ficou falhando, falhou uma, duas, você viu ali. Então o que quer dizer? Que para manter essas guias, infelizmente a resina composta não vai funcionar bem. Por quê? Porque ela vai desgastar, ela vai quebrar, ela não vai aguentar. Por que ela vai quebrar, Albano? Porque ela não vai ter suporte adesivo. Lembra a live que a gente fez? Eu fiz justamente mostrando sobre o suporte adesivo. É muito importante a gente entender isso. Quando a resina fica pendurada, ela acaba delaminando, quebrando e a gente fica sem suporte adesivo. Perfeito? Então eu tenho que controlar o suporte adesivo? Tem que controlar o suporte adesivo. Então aqui a resina ia ficar muito grande. Então a gente fez opção em um paciente equilibrado de resina composta, num paciente em desequilíbrio, onde eu tenho que equilibrar ele, nós optamos pela cerâmica. Albano, acontece a mesma coisa num paciente como esse aqui? Mesma coisa. Vamos colocar as linhas. Coloco a linha e coloco a linha embaixo. Olha um quanto um lado é mais alto que o outro. Quando eu aumento aqui, olha como eu tenho um lado muito mais alto que o outro. Albano, o que isso me diz? Desajuste. Olha o rosto. Vejo que esse lado é mais alto que esse. Albano, por onde que a gente vê isso? Aqui é a maçãzinha do rosto, ó. Essa é mais... Aqui, deixa eu só limpar. Essa tá mais baixa, essa tá mais alta. Eu já vejo um desequilíbrio. Aqui. Opa, Albano, então o rosto dá indicativos para o nosso diagnóstico? Perfeito. O rosto dá indicativos para o nosso diagnóstico. Legal. E aí, o que mais, Albano? Opa, então agora eu vou para a boca. Aí eu vou fazer o quê? Aí eu vou descobrir a altura da borda incisal e a linha média. O meu X, também já viu live, já viu que é muito importante a gente descobrir o X. Aí eu vou fazer a proporção dental. Escolho o formato do dente. Aí eu vou fazer a proporção do lateral. Vou ver o quanto eu tenho que aumentar o canino. O outro. Opa! Aí eu descubro, vou ter que cortar a gengiva ou não.
vou ter que cortar a gengiva aqui, porque a proporção altura-largura pede que a gente faça uma cirurgia periodontal. Albano, então o diagnóstico é tudo isso? É eu entender proporção dental, é entender quanto eu estou aumentando, o que eu estou fazendo? Isso mesmo. Aí o que a gente vai fazer? Agora nós vamos prosseguir o nosso planejamento. Aí nós vamos fazer cirurgia periodontal, que depois eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer o enceramento. Aí depois nós vamos o quê? Para prática em boca. Cara, então o que a gente vai fazer na prática em boca? Nós vamos desgastar as resinas, depois nós vamos fazer os preparos dentais, conforme o que o técnico aqui já estava desgastado, ele já tinha resina. O técnico me pediu, Bárbara Bocucci me pediu um certo desgaste aqui 0,4, então vou desgastar 0,4. Vamos seguir, lembra, na técnica eu mostro isso. Aí depois a gente vai fazer o quê? Moldagem, planejamento ou escaneamento. Então aqui o que eu fiz? Fiz um escaneamento, esse eu fiz moldagem, acabei de ver, eu que errei. Fiz a moldagem do meu paciente, mas aonde eu descubro isso? Lá no meu planejamento. Aí depois, a gente vai fazer o trabalho final, ver como que ficou os preparos, avaliação de cor do substrato. Albano, tem jeito para fazer avaliação de cor? Tem um jeito correto para fazer avaliação de cor. Aí nós vamos para a prova seca. Albano, é um outro caminho? Também nós temos que entender o que é a prova seca e prova úmida. Então a gente tem que entender o que é a adaptação da peça, inserção da peça, isso está tudo na prova seca? Tudo na prova seca. Aí depois que nós provamos todos os dentes, a gente vai para a prova úmida. Albano, para que serve prova úmida? Jogar aquela água, para que a água entre dentro da peça e a gente possa escolher o quê? Escolher a cor do meu cimento. Albano, então a gente não usa traim? Não, o traim fica preso na peça, é ruim. Lembra, a gente tem que entender isso. É melhor eu fazer a prova úmida. Aí com a prova úmida, o que a gente vai fazer? Cara, aí eu vou ver a adaptação, ver que faltou, escolhi a cor do meu cimento. Albano, você usa cimento? Não, hoje eu nem uso mais cimento, hoje eu uso isso aqui, resina injetada. É muito melhor. Albano, se eu joguei água e a cor ficou ideal, ficou perfeita, ficou legal, eu vou usar a cor do meu cimento, a cor da minha peça. Se ela é B1, B1, se ela é B meio, B meio. Albano, mas a cor não ficou ideal, ela ficou mais escura que eu queria quando jogou água. Então eu vou usar o cimento um tom mais claro. Então se a peça é A1, vou usar B1. Se a peça é B1, vou usar B meio e assim por diante. Mas Albano, se ela ficou um pouco mais clara que eu queria a hora que eu joguei a água, eu vou usar a cor a cor do cimento um tom mais escura do que a minha peça. Então, se for B1, a gente vai usar B1, vai usar A1. Se for A2, a gente vai usar o A3. Legal, Albano. E por que você usa isso, resina injetada? Cara, porque ela é muito mais equilibrada. Por exemplo, muito mais equilibrada que o cimento, que é muito viscoso, sem carga, então ele mancha muito fácil. E a resina aquecida é muito dura, é difícil de aplicar. Hoje nós temos um material que tem viscosidade perfeita. Ele tem carga e tem viscosidade. Então é um material de eleição, é um material equilibrado para a gente fazer nossas cimentações. E aí, deixa eu só voltar aqui. E aí a gente faz a cimentação das nossas peças, então a gente cimenta. Então o que a gente tem que seguir? De novo, uma metodologia. Vocês viram que eu passei Prime na dentina, tem que saber por que eu estou passando Prime? Tem. Vamos passar só adesivo no esmalte? Tem que saber a diferença? Tem. Aí nós temos que saber como aplicar a resina. A gente aplica a resina de uma maneira correta. Albano, você aplica no dente? Sim, eu aplico no dente. É muito melhor do que ter a peça tudo lambuzada na hora da gente colocar. Então aplico ela ali, aí vou colocar ela em posição, passo o quê? O adesivo, aí coloco ela em posição. A Albano, é muito fina, é uma casquinha de vidro.
E aí eu vou colocando ela com o quê? Com um pincel de silicone, porque se eu cimentar com o dedo ela quebra. Aí depois que ela está assentada assim, eu aperto, faz o escoamento, nós limpamos toda aquela resina. É muito mais fácil tirar resina do que cimento. Então a gente limpa aquilo ali. Albano, agora posso polimerizar? Não! Agora eu tenho que botar a peça adjacente, a peça do lado, para ver se aquela primeira peça está colocada certinha no lugar. Aí ela está no lugar, está tudo perfeito. Aí nós vamos para a nossa fotopolimerização. Albano, então nós seguimos. Tem também o tempo da fotopolimerização? Tem. E aí nós vamos seguindo, fazendo as outras peças da mesma sequência, seguindo a mesma metodologia. Vamos para os laterais. E aí a gente chega no resultado final. Albano, e aí? Aí a gente consegue devolver para o paciente aquele equilíbrio dental que ele não tinha antes. Albano, então o material restaurador equilibrou um paciente em desequilíbrio? Exatamente, ele equilibrou o nosso paciente. Aí com o equilíbrio perfeito, eu sei que eu vou ter o quê? Durabilidade, vou ter estética, naturalidade no meu paciente. Então, Albano, é equilibrar em relação à linha bipupilar? Exatamente isso. Então, o que a gente viu? A gente viu esse segundo pilar nosso. Então, a gente entendeu o que é avaliação e diagnóstico do nosso paciente. Eu diagnostiquei, vi os problemas. Para quê? Para poder agora fazer o quê? A nossa avaliação. Albano, mas eu consigo resolver casos complexos também com esse diagnóstico e essa avaliação? Lógico que consegue. Como eu já tinha mostrado, paciente como esse aqui, ó, totalmente desequilibrado. Eu já entendi o que acontece com ele. Eu sei que ele está em desequilíbrio. Então, o que aconteceu? No diagnóstico, eu vou começar a entender exatamente isso. Que esse paciente, por exemplo, eu tenho que repor ele. Albano, mas como a gente repõe ele? Eu vou entender que esse paciente ele desgastou a parte posterior e a mandíbula foi jogada para frente. E aí ele também desgasta os dentes anteriores. Albano, então eu vou ter que entender o que é perda, suporte posterior de mordida? Sim, você tem que entender nos casos complexos isso. Então quando a gente vai naquele, lembra aquele mapinha que eu mostrei na aula passada para vocês, onde a gente vê, o problema é anterior ou posterior? É posterior. Então ele perdeu curva de Spee, perdeu dimensão. Exatamente isso aqui. Você vai fazer esse diagnóstico. Aí com esse diagnóstico você vai entender o que você tem que fazer para repor isso aqui em posição. Opa, Albano, então eu sei agora no diagnóstico que eu vou ter que aumentar a dimensão vertical. Perfeito! Aí o que a gente vai fazer? Aí você vai saber que como que a gente aumenta a dimensão vertical? Eu aumento colocando um jig. Legal, Albano. Mas no diagnóstico eu preciso descobrir o quê? Eu preciso saber o quanto que eu posso aumentar. Albano, tem tamanho certo? Tem tamanho certo, eu não posso aumentar aleatoriamente. Eu tenho que saber o quanto que comporta o meu rosto. Albano, então eu tenho que saber um pouco mais. Tem! Você tem que entender os terços da face. Você vai ter que entender dimensão vertical de repouso. Opa, Albano, então para isso a gente aumenta assim. Exatamente. Aí, como vocês já viram, a gente vai fazer o diagnóstico, vai descobrir qual material usar entre cerâmica e resina. Albano, você tem artigo mostrando sobre isso? Sim. Você vai entender que tem peças de CAD que conseguem absorver energia, que tem peças cerâmicas que são indicadas para outros tipos de material. Você vai entender como você vai ajustar e como isso vai forçar menos os dentes. Putz, então tudo isso a gente entendeu? Entendeu para a gente chegar onde? No terceiro pilar, que é o planejamento. Albano. Então no planejamento agora eu vou entender o quanto tem que aumentar a dimensão, o que eu vou ter que ver dos terços. Exatamente isso. Agora no planejamento
eu vou entender o que está acontecendo aqui. Por exemplo, um caso como esse, não tão complexo, depois a gente vai para o caso complexo. Um caso como esse, que parece simples. O menino tinha que fazer o quê? Ele tinha problema num canino pequeno e nos laterais. Legal. Aí o que a pessoa fez? A pessoa não avaliou, não diagnosticou e planejou errado. E fez o quê? Fez resina composta nesse menino. E aí o que acontece? Cara, quebrou uma, quebrou duas. Na terceira vez, ele falou pro dentista, cara, você é um bosta de um dentista, eu vou em outro, porque você não sabe o que você está fazendo. É exatamente isso que acontece. Então, quando você não avalia e você não diagnostica, você planeja errado. Por exemplo, aqui, o que a pessoa fez? Cara, ela fez o canino de resina, laterais de resina, e aí o que acontecia? Cara, esse dente ele teve que aumentar demais, porque o dente original dele era pequenininho. E aí o que acontecia? A resina ficava sem suporte e ela quebrava. Quebrava sempre aqui, ó. Por quê? Cara, porque ela estava colada aqui. Aqui ela só estava suportada sobre resina. E aí aquele pedacinho que estava suportado sobre resina delamina. Delaminando aqui, o que aconteceu? Ele começou a bater no lateral e começou a quebrar o lateral. Aqui já tem até um reparo, ó. Aqui já tem um reparo que eles fizeram, ó. Opa, Albani, aí o menino começou a ficar irritado? Sim, porque às vezes ele está comendo num restaurante e fratura, ele está com a namorada e fratura. Cara, não pode acontecer isso. Por quê? Erro. Erro aonde? Na avaliação, no diagnóstico, que fez com que a pessoa planejasse errado. Puta, então a pessoa planejou errado, foi isso que aconteceu? Foi. Olha aqui, quando a gente olha o canino do menino, bate direto no lateral, a pessoa nem levantou, então até planejamento errado, ela não botou no lugar correto. E do lado de cá que estava correto, pendurou demais a resina e fraturou. Cara, então o que aconteceu aqui, Albano? Aconteceu isso, ó, que o lado de cá estava certo até, só que o canino dele era pequenininho. E para botar no lugar correto, ele teve que aumentar muito a resina. E a resina não aguentou e delaminou. Albani, do outro lado? O outro lado estava mais para dentro e mais alto ainda. Então o canino, em vez de bater aqui, batia aqui no lateral. Então o que o cara precisava fazer? Precisava aumentar mais ainda e vestibularizar esse dente para ajustar na oclusão. Tudo isso? Sim. Então olha lá, ó, tinha problema aqui e aqui, como ele não tinha guia, tinha problema no lateral. Putz, é legal, Albani. E agora? Cara, então agora eu tenho que entender o que eu vou fazer. Então o meu preciso ter avaliado e diagnosticado correto. Então eu entendi que eu vou ter que aumentar muito o dente. Então do lado de cá, Albano, desse primeiro, do lado aqui, o que a gente fez? Cara, aqui eu tirei a resina e, cara, a resina não estava aguentando. Por quê? Porque eu tinha um pedaço muito grande. E aí o que acontece? A resina não suporta isso. Os artigos mostram pra gente. Aí eu tive que trabalhar com cerâmica no menino. Aí a guia ficou garantida. Albani, do outro lado? Do outro lado eu tinha que entender que eu tinha que vestibularizar e descer. Então olha o que eu fiz. Vestibularizei e desci. Para quê? Para que o canino inferior batesse aqui agora e ele tivesse uma oclusão correta. Oh, tá legal. Então o que a gente fez no menino? A gente planejou um lado só reposicionando o correto, só quebrava porque o dente era pequenininho. E do outro lado? Do outro lado eu vou ter que vestibularizar e baixar. E vou ter que dar uma intruída dentro desse lateral que ele estava muito grande, principalmente em relação ao outro. Então a gente vai ter que jogar ele um pouquinho mais para dentro. O que é isso, Albano? Diagnóstico e planejamento correto. Entendi o que está acontecendo. Opa, e ainda? E ele ainda tinha um diasteminha no dente. Ah, mas eu vou botar cerâmica? Óbvio que não. Aqui eu vou botar resina composta. Puxa, Albano, então você misturou resina composta com cerâmica?
Misturei. Por quê? Porque o diagnóstico, a avaliação me dizem que eu podia fazer isso e o meu planejamento para ser minimamente invasivo é isso que eu fiz. Legal! Então é assim que a gente vê o planejamento, Albano, casos complexos como esse aqui, bocas tortas, desgastadas, mesma coisa. Eu vou entender do mesmo jeito. Então eu vou olhar meu paciente de forma geral e vou entender que casos complexos têm que ser avaliados de forma delicada. Então o que eu tenho que avaliar? Primeiro, o problema está na frente ou está atrás? Opa, eu vejo essa paciente, ela o quê? Perdeu a curva de Speer, perdeu dimensão vertical. Quando perde dimensão vertical, a gente começa a jogar o queixo para frente, igual o velhinho de prótese total. E o que acontece? Ela começa a desgastar os dentes da frente. Opa! Então aqui é muito mais sério? Aqui o problema é muito mais sério. Então a gente vai entender qual que é o problema, qual que é o posicionamento do dente, o que tem de estrutura. Aí eu vou ver se tem necessidade de levantar a dimensão vertical. Opa, Albano, por quê? Porque quando a gente perde postura posterior, o queixo vem para frente e a gente desgasta e perde espaço. Aí nós temos que ganhar a dimensão vertical de oclusão de novo. Por quê? Porque o paciente tinha perdido essa dimensão vertical aqui. Opa, legal! Albano, como a gente faz isso? Primeiro método. Esse aqui se chama método de Richtmans. Opa, Albano, o que é isso? Eu vou medir os terços da face. Eu vou pegar aqui da base do crânio até a glabela, até o começo aqui da glabela à base do nariz, da base do nariz até o meu queixo. E aí eu meço. Se o último terço tiver menor, olha lá como esse menino tá, ele tá menor, isso indica para mim que provavelmente esse cara perdeu dimensão vertical. Albano, é só isso? Não, esse é o primeiro teste. Aí nós vamos para a segunda avaliação. Eu vou ver a face dele. E aqui eu começo a ver, lembra o Oral Map? Ele vai te dizer isso. Olha lá, aqui eu vou até abrir para mostrar para você. Se a gente abrir aqui, você viu que ele tinha a imagem. Aqui, olha lá, ele vai mostrar exatamente isso para mim, para que eu possa fazer a análise correta e marcar qual que é o lado mais alto, qual que é o lado mais baixo do meu paciente. Vejo, e aqui o que eu fiz? Albano, aqui eu já fiz o meu mock-up. Para ver o quê? Para ver se realmente estava correto. Olha lá, a gente aumentou o terço, deixou agora os terços todos iguais. Legal, Albano, deixou tudo igual. Olha lá, olha como agora o rosto do cara ficou mais bonito. Ficou melhor, deixa eu limpar tudo aqui. Olha como agora ficou perfeito. Albano, então, ele estava com o rosto meio envelhecido e a gente melhorou a face dele? Exatamente isso. Então eu entendi avaliação, diagnóstico e agora estou entendendo o planejamento. O que eu vou fazer no cara? Albano, mas como que eu descubro isso? Cara, eu vou ter que descobrir qual que é a desordem que eu tenho, como a gente já viu, descobrir o que ele está fazendo. Esse cara era um apertador, tinha parafunção, tinha apertamento, então ele tinha um monte de problema. Legal! Então o que a gente vai dar? A gente vai dar conforto para o nosso paciente. Então eu descobri que eu tinha que aumentar a dimensão vertical dele. Albano, você gosta? Tem vários dispositivos. Eu gosto de usar o Jig, dispositivo desprogramador. Albano, dentro do meu planejamento tá isso sim, descobrir a dimensão vertical de oclusão do meu paciente correta para que eu consiga trabalhar com ele de forma correta. Ótimo, Albano. E quem que diz isso para você? Artigos, nada que é de balela. A gente aprende nos artigos. Então, Lúcia diz pra gente desde 1991 já o como a gente tem que usar o Jig para descobrir o quê? A dimensão vertical correta. Puxa, Albano, então, uma aula muito cheia de conteúdo? Sim, muito cheia de conteúdo. Você viu que a gente tem que entender a avaliação?
E não é olhar para o paciente, é entender o que você está olhando, entender o caminho do olhar. Cara, e tem que entender o diagnóstico? Sim, entender o que você está fazendo de diagnóstico. E depois entender do planejamento, o que você vai fazer para daí sim você ir para o quarto pilar. Qual que é o nosso quarto pilar, Albano? É a execução, é a técnica. Então, Albano, isso aqui o que que é? É a técnica. Putz, então agora eu vou entender como eu vou fazer na prática. Isso mesmo. Você já avaliou, diagnosticou, decidiu o que tem que fazer em cada etapa. Agora vamos na prática. A prática é o quê? Cara, é realmente botar um inlayzinho lá, é falar para o técnico como vai fazer o inlay, exatamente. É falar para o técnico onde você vai aumentar, como você vai aumentar, exatamente. É transferir para o técnico, ou escanear, ou transferir de forma analógica a altura da DVO nova. Isso mesmo. É decidir quanto você vai jogar para trás com o jig, ou se não vai jogar para trás, a fazer o que é transferência oclusal, para que o técnico possa fazer um enceramento. Isso mesmo. Então, cara, a gente entendeu todos os pilares, entendemos todos os pilares. Então, esse é o caminho? Esse é o caminho, sim. Então, a gente vai seguindo esse caminho. Para quê? Para que o técnico possa produzir aquilo que a gente precisa. Albano, por isso que a gente faz planejamento, execução, tudo isso é para que o técnico faça o enceramento correto, para que o técnico faça a fresagem ou da nossa peça de cerâmica ou de resina, para que o técnico saiba a anatomia, para que o técnico lá no articulador virtual ou ele analógico ajeite o pontinho de contato. Albano, para facilitar a nossa execução? Óbvio que é isso. Então, cara, a gente precisa realmente entender o que está fazendo para que quando chegar nessa fase aqui da técnica, tudo caminho correto? Isso mesmo. Albano, então não adianta eu saber fazer a melhor faceta do mundo linda se eu não sei por que eu estou fazendo ela? Exatamente. Albano, eu sei preparar majestosamente. Mas se você não fazer o diagnóstico, o planejamento e a avaliação correta, teu preparo vai soltar, vai quebrar, vai te dar dor de cabeça. Já não aconteceu isso? Cara, então, não é só a técnica, é muito mais. Antes de saber ser bom de mão, eu tenho que saber avaliar o meu paciente. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo na prática. Então, Albano, quando a gente está fazendo isso, a gente está colocando os inlayzinhos lá. Por exemplo, aqui é tabletop, sem desgaste nenhum. Eu tenho que saber por que eu estou aumentando essa dimensão. Não adianta você aumentar aleatoriamente, senão o cara vai ter dor. Eu tenho que seguir uma metodologia para saber o quanto eu estou aumentando. Eu tenho que saber quanto que eu posso usar naquele dispositivo desprogramador. O artigo diz pra gente. Eu tenho que estudar, eu tenho que saber o quanto eu estou fazendo isso. É difícil? Óbvio que não. Eu só preciso entender o que eu estou fazendo. A partir do momento que eu entendo o que eu estou fazendo, eu consigo fazer a prova das peças. Eu consigo fazer o quê? Vou passar aqui. Eu consigo vir aqui e ajustar essas pecinhas. Eu consigo entender, a hora que eu estou botando lá, eu entender por que eu botei o jig. Albano, por que você restaurou atrás e não restaurou a frente? Cara, porque eu botei o jig, eu descobri uma posição correta para o meu paciente e eu estou ajustando na posição correta do meu planejamento. Albano, então isso não pode ser aleatório? Não. Eu tenho que seguir o caminho correto para saber exatamente como fazer esse ajuste oclusal. Eu mostrei na live agora há pouco, porque aqui não ia dar tempo, justamente para você entender por que você está colocando o jig e por que você está ajustando. É muito importante fazer isso. Albano, tem o ponto correto que vai ter que tocar aquele dentinho? Tem o ponto correto, por isso que a gente ajusta
antes de cimentar e depois da cimentação. Então, olha lá, aqui eu sei que eu ajustei, agora olha que ela morde com a prova, ó, tá tocando no gigue, tá tocando nos dentes posteriores de maneira correta. Aí a gente vai para a próxima fase, que é o quê? É a cimentação desses dentes. Cimentamos todos eles posteriores, ajustamos, tá tudo perfeito. Aí eu posso trabalhar na região anterior. Aqui a paciente quis cerâmica porque era desequilibrada, não tinha guias e ela preferiu trabalhar tudo. Podia trabalhar só com cerâmica no canino? Poderia. Mas aqui a paciente optou, é muito pouco desgaste, Albano, é muito pouco desgaste. É isso que eu vou mostrar para vocês. Exatamente na execução, o quanto vocês precisam desgastar. Albano, isso é uma conversa com o técnico? Você tem que ser minimamente invasivo. E a hora que você mostra isso para o teu paciente, cara, o teu paciente entende e ele vai te pagar para você poder fazer. Porque você está preservando ele. Você está sendo o quê? Honesto e justo com ele. Você não está fazendo por fazer, você está mostrando e provando para ele, cara, é por causa disso, por causa daquilo e por causa disso e outro que eu vou fazer isso. E o desgaste ele é minimamente invasivo porque eu vou usar essa técnica e vou fazer isso. Você prova por A mais B. E aí você o quê? Você tem confiança do teu paciente. E aí, cara, o cara vai aceitar tudo que você falar para ele. E ele vai fazer, e ele vai ter prazer de te pagar. E você vai ter prazer de receber. Porque você vai saber que está fazendo a coisa certa. Você vai saber que está fazendo a avaliação, o diagnóstico, o planejamento e a execução de forma maestria perfeita. Você vai deitar a cabecinha no travesseiro perfeito. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A gente precisa seguir os passos. Quando eu sigo os passos, eu consigo fazer isso. Consigo fazer preparos minimamente invasivos. Eu consigo fazer preparos suficientes para o meu técnico que nunca vão me dar dor de cabeça sem afetar a estrutura dental, sem desgastar. Eu vou saber qual que é a ponta que eu tenho que usar, eu vou entender qual que é o chanfro que eu vou fazer, eu vou entender por que eu estou desgastando ou não desgastando proximais, eu vou entender se é melhor escanear ou moldar, eu vou entender por que eu estou botando o fio retrator. Cara, então quer dizer que a gente vai conseguir entender o caminho correto de tudo isso? Perfeito, a gente vai entender o caminho correto de tudo isso. Aí o que a gente vai fazer? Albânia, a gente vai botar as peças e elas vão ser o quê? Ajustadas, perfeitas, fácil. Cara, aí eu vou ter o quê? Durabilidade e naturalidade. Albano, então por isso que a gente segue esse passo a passo, por isso que a gente restaurou atrás, a gente aumentou a dimensão, a gente entendeu o que fez, daí a gente fez o preparo minimamente invasivo e aí a gente veio para frente, e aí a gente conseguiu peças extremamente ajustadas, delimitadas, perfeitas. Albano, e aí é fácil cimentar, é fácil ter a resposta, é fácil ter o resultado final de tudo isso. Puxa, Albano, então esse é o caminho correto? Esse é o caminho correto. A gente entender cada um desses passos. E eu acho que eu mostrei para você o quanto é importante seguir esses passos. Eu tenho que seguir isso? Tem, para que eu consiga chegar no resultado final ideal para o nosso paciente. Olha lá, Albano, como dá naturalidade? Tá aí, ó. Olha como eu consegui naturalidade. Aqui a paciente não autorizou mostrar o rosto, mas cara, eu consegui dar para ela um rosto perfeito. Agora com a simetria, ela tinha perda de dimensão. Agora a gente conseguiu dar o quê? O que ela queria, o sonho dela. Cara, isso, um paciente que faz isso, ele passa para 10, 15 pessoas. Cara, por quê? Porque ele está feliz, ele tem orgulho de mostrar. E o principal, as pessoas vão olhar para ele e não vão entender que ele mexeu na boca. Por quê? Porque está natural. E é esse o nosso objetivo. Não entender que ficou errado. Perfeito, pessoal? Então vocês viram que a gente conseguiu chegar em um caminho muito legal até aqui. Mas, Albano, mesmo eu entendendo a avaliação, o planejamento, o diagnóstico, o planejamento e a execução, eu ainda não tenho firmeza para isso. Cara, para isso, e eu entendia isso, e eu vi nos meus alunos mentoriados que eles demoravam um pouquinho mais para ter essa firmeza.
E é normal, a gente leva um tempo para ter essa firmeza. Então, o que eu fiz? Cara, eu criei exatamente esse negocinho aqui, que é o Oral Map. Cara, e o que o Oral Map vai me dar? Então, agora vem aqui comigo. O Oral Map, ele é esse aplicativo, aonde eu vou fazer exatamente esse passo a passo. Então, eu vou pegar meu paciente, vou vir aqui e vou escolher, opa, esse lado está mais alto que o outro. Eu venho aqui e marco. Ou, por exemplo, vou marcar aqui, ó, primeiro, lado direito mais alto, ótimo. Aí eu vou para a segunda fase. Opa, segunda fase, vou fazer a avaliação, aqui tem o desenho mostrando exatamente o que eu tenho que avaliar. Como a gente já viu, eu vou avaliar posicionamento espacial dos caninos. Opa, eu vou lá e marco. Aí eu vou para a próxima fase. Albano, o que você vai ver? E confirmar aquele posicionamento do canino, se um lado está mais alto que o outro. Tá aqui, a gente vai olhar de borda que ele está mostrando. Legal, vou lá e marco. Aí vou para a próxima fase. Aí eu vou ver se o problema está atrás ou na frente. Então eu vi o problema da frente. Agora nós vamos ver o problema se está atrás e na frente. E aí eu vejo, opa, paciente perdeu curva de SP. Então eu venho aqui, marco aqui. Legal. Aí, Albano, aí eu vou lá e vejo, paciente perdeu dimensão vertical, eu vou lá e vejo, opa, o paciente perdeu dimensão vertical. E aí eu respondo. Aqui eu tenho que responder, por exemplo, o paciente perdeu dentes atrás, o paciente perdeu curva de SPI porque tinha acidez, o paciente perdeu porque a restauração ficou errada, ele perdeu porque o dente ficou torto, eu vou lá e respondo. Aqui eu respondi. E aí o que acontece? Aí o fantástico. O Oral Map me dá o quê? A confirmação daquele diagnóstico e planejamento que eu fiz, daquela avaliação, diagnóstico e planejamento que eu fiz. Paciente desequilibrado anterior, com perda de dimensão vertical porque perdeu dentes. Então, o que nós temos que fazer? Levantar dimensão vertical com cerâmica posterior e região anterior com cerâmica. Caso o paciente não possa realizar cerâmica, colocar no contrato do paciente que o material resina composta não é indicado para ele, mas ele aceitou assumir o risco. Entenderam? Cara, então isso aqui, ele me dá o tudo que eu preciso para ter certeza que eu entendi os 4 pilares. Puxa, Albano, então quer dizer que esse caminho é isso? Exatamente isso. Então vem aqui. É exatamente esse caminho que nós queremos. Nós queremos seguir esses pilares. Então vocês viram que a gente já viu antes de ontem, os erros que a gente comete. Hoje a gente viu o quê? Cara, como eu consigo acertar seguindo esses pilares, eu tenho certeza que você usando isso no teu consultório já vai dar muito resultado para os teus pacientes. Cara, e agora? Amanhã eu vou mostrar como você aplica isso na prática. Vou mostrar em paciente como a gente usa o Oral Map. Vou mostrar para você como você faz no paciente para entender isso e vou mostrar para você como você vende para o paciente. Vou mostrar para você como que é o X, o porquê que você prova, sem você ficar argumentando, mas você provando para o paciente que teu planejamento está perfeito e a palavra principal, encantando o seu paciente. Puta, Vaneira, a partir do momento que você encanta, você vendeu o teu tratamento. É esse o grande X da questão. É isso que eu quero te mostrar amanhã. Cara, então você deu para entender que como funciona essa metodologia, como a gente consegue aplicar no dia a dia isso. E o principal, como meus alunos conseguiram aplicar essa metodologia no dia a dia. Cara, então isso é fantástico. E falando nisso, tem muita gente me perguntando, estou recebendo muitas perguntas. Albano, você não vai abrir o teu curso online, o Reabilita 360, uma nova turma? Sim, a gente vai reabrir daqui uns dias uma nova turma. Mas aqui não é este o foco. Eu quero é que vocês entendam
o como a gente faz para reabilitar os nossos pacientes. Então vamos dar o foco nessas aulas. Albani, o que é isso? Esse curso, essa metodologia é o que eu tirei desses anos tendo especialização, dando aula para alunos, vendo os problemas do aluno e vendo os meus problemas na cadeira. E eu consegui fazer um resumo de tudo isso e colocar isso de uma forma perfeita. Albano, mas por que você também fez um curso online? Assim, primeiro, muita gente não consegue vir para a nossa especialização aqui em Curitiba. Tem custo de viagem, custo da especialização. Às vezes não tem pessoas que não têm tanto essa condição, mas querem aprender, querem ter uma odontologia perfeita, querem ter uma odontologia de excelência, querem melhorar a nossa odontologia, não deixar essa odontologia virar o que está virando. Cara, então o curso online ele é justamente para isso. Esse Reabilita 360, ele é uma especialização e um mestrado online, para que você consiga realmente entender esse caminho, entender essas coisas, para que você possa usar no dia a dia na tua clínica, possa trabalhar no teu dia a dia. Perfeito? Hoje eu consegui te mostrar um pouco dos 4 pilares, ontem eu te mostrei os erros que você comete, hoje eu mostrei como você arruma esses erros e na próxima aula eu quero te mostrar como funciona essa metodologia. Nossa aula mais importante, porque é onde a gente vai na cadeira, onde eu vou te mostrar como a gente faz um mock-up, como a gente trabalha com um caso complexo, descobrindo a dimensão, como eu transfiro essa dimensão para o meu técnico, como ele faz o enceramento e como a gente coloca em boca, mostrando para o paciente. E também eu quero te mostrar um caso de facetas de resina composta, um caso mais simples que também é muito importante no nosso dia a dia. Então eu te espero lá para nossa aula na prática, na cadeira, a mais importante. Quero te mostrar um caso mais simples de facetas em resina. Presta atenção que é passo a passo, hein, galera? Não tem isso em nenhum lugar. Então eu vou apertar a resina aqui, acomodo ela em 0 na cervical. Ah, Urbano, precisa levar? Não, eu não quero fazer sobrecontorno. A cor do dente dela já está determinada, eu vou usar a própria cor, por isso que a gente está usando. Olha como a resina é incrível, olha o efeito camaleão dela. Ela já se misturou ao dente. E aqui que o dentinho estava jogado para dentro, o que a gente está fazendo? Eu estou aumentando, deixando ele do mesmo nível, planificando esse dente. Por exemplo, um caso como esse, ele perdeu estrutura posterior, ele perdeu o quê? Os dentes posteriormente. Aí ele foi entrando no causo oclusal. Agora nós vamos para uma próxima fase, que é a fase do quê? De descobrir o quanto eu posso aumentar essa dimensão para depois poder fazer um jig e achar a posição de neutralidade do meu paciente. Então como a gente vai fazer isso? Então a gente vai deixar essa região plana. Então olhem aqui, então aqui ó, ela tem que ser plana, não é para ficar muito para trás. Vou pedir para o meu paciente morder naqueles 2 milímetros, olha lá. Aí ele vai poder vai deixar marcado mais ou menos a altura que eu preciso, para que eu possa confeccionar o meu jig depois, para que ele fique dentro da dimensão, para que não precise desgastar muito o jig, para que ele fique de maneira correta. Então a gente vai fazer o teste, vindo agora em boca, para ver se ela se acomoda com facilidade. Lembra que meu técnico desgastou um pouco os dentes, então eu vou ter que desgastar um pouquinho aqui na boca também. Então, esperando o tempo, a gente vai remover. Para remover, eu faço esses movimentos para que se desloque do material e vou puxar lentamente. Na hora que a gente puxa lentamente, o material ele fica aderido, como vocês estão vendo no dente. Ah, o Urbano ficou fininho em algumas regiões.
Aqui, ó, ficou com uma falhazinha que a gente vai reorganizar, mas isso não faz mal. O que me interessa é ver se esse planejamento está correto.